que é o fascismo? Estaremos presos em seu labirinto? E, se sim, por que estamos? Diante de um tema tão paradoxal, por isso complexo, como é o fascismo, que se afirma sobre ambiguidades para, sem hesitar, dissimular-se no cinismo de sua forma artística, o mais difícil parece ser firmar os pés em alguma posição firme de partida. Mas falar sobre o fascismo não é apenas sobre fascismo. Se uma palavra merece a desconfiança de suas fronteiras, certamente é essa. Assim, a presente leitura, exposição e digressão, ao voltar os olhos ao absurdo fascista, intenciona desnudar e constranger a pretensa normalidade capitalista. Sem pressupor, contudo, que nesta última encerre-se os paradoxos e lamentações do fenômeno humano. Toda revolução compartilha amores comuns com a ordem que a gera, deslocando-se sempre desta apenas o suficiente para revelar as limitações do passado, através dos frutos podres de seu desaguamento, com os quais alimenta às cegas aqueles que deverão romper de morte com o presente. Todavia, poderá a própria ordem conduzir-se em revolução para eternizar-se, como uma navalha que rompe os fios da história para negar-se a transbordar? Será possível afirmar-se, nas sombras do próprio discurso, a revalia do contraste com um horizonte que lhe escapa? Nada mais sacro do que lacunas, nada mais mentiroso do que silêncios, nada mais invisível do que banalidades. Sedutora projeção que me faz tomar-me por humanidade, me confunde, apenas para, quando resolvo tomar por meus seus passos, ser pulverizado por esses odiosos humanos, antes mesmo do primeiro pé sair do chão. Sou humano, por isso mesmo a humanidade me é irresistível e inalcançável. Construí esse livro como um mosaico de ensaios, e desde a primeira até a última página é assim que o leitor o deve considerar. Ou talvez como um puzzle a que faltam peças e onde outras parecem repetidas, sem que o estejam, porém. Um labirinto exclui a progressão linear e exige digressões. Terei por vezes de regressar ao mesmo lugar para encará-lo sobre um ângulo novo. Esta não é uma história do fascismo, mas a apresentação histórica de problemas que o fascismo revelou plenamente como tais e que continuam hoje por resolver. A história do fascismo não está concluída porque o fascismo ainda é uma realidade em suspenso. Ele foi destruído militarmente, sem estar política e ideologicamente esgotado. O fascismo ocupou o ponto nevrálgico das contradições do movimento operário e, ao mesmo tempo, das contradições internas das classes dominantes. Ele não tem uma genealogia própria e exclusiva, como se encontra para o conservadorismo, liberalismo ou socialismo, mas constitui-se pelo cruzamento dessas três grandes correntes políticas. O centro do paradoxo, da contradição e da ambiguidade fascistas esteve não na criação de fatos, mas nos discursos proferidos sobre os fatos, assim como nos silêncios sistemáticos, inclusive considerando o encobrimento das continuidades entre o absurdo fascista e a normalidade capitalista. Cada avanço na análise do fascismo tem, aqui, por objetivo explicar novas questões que se desdobram, não em saídas, mas em um crescente labirinto. Se o sono da razão produz monstros, não devemos afinal espantar-nos de viver um interminável pesadelo quando penetramos na desrazão alheia. Talvez, afinal, o labirinto seja o único modo de existência real do irracionalismo fascista, possível de ser destruído materialmente, mas não desarticulado intelectualmente. Se o segredo do irracionalismo consiste em convocar a ação para introduzir a coerência que falta no plano racional, só através de uma ação contrária se pode liquidar um tal artifício. Mas este confronto entre ações ocorre ainda no plano exterior à razão, por isso reforça o irracionalismo. E, se assim for, não será esta uma das ciladas menores do labirinto. E aí, pessoal do YouTube, meu nome é Pi, sou estudante de Ciências Sociais aqui na USP, falo diretamente da moradia estudantil do CRUSP, e esse é o Revolucionário Casual, nosso canal aqui na internet. Hoje eu pretendo estar começando uma série de vídeos para tentar entender um pouco melhor o que seria o fascismo. Então a gente tentar pensar o fascismo tanto enquanto os regimes localizados historicamente, principalmente o italiano e o alemão do Entre Guerras, mas mais do que isso, conseguir entender melhor os comportamentos fascistas, os elementos que constituem o fascismo e principalmente os mecanismos, os modos de ação que podem ser compartilhados por muitas outras formas políticas. Então tentar entender o fascismo
tema que envolve muitas contradições, muitos discursos ideológicos, mas tentar entender o fascismo enquanto um local privilegiado para pensar de forma mais ampla as contradições do capitalismo, as limitações das nossas formas políticas, principalmente na própria questão da luta de classes, principalmente pensar as limitações e contradições internas do próprio movimento operário, que vai estar muito presente hoje já nesse primeiro capítulo que eu trago. E é o primeiro capítulo do livro Labirintos do Fascismo, do autor marxista português João Bernardo. Nesse livro, como já ficou claro aí na introdução, ele não vai estar fazendo apenas um levantamento histórico sobre o fascismo, mas a ideia é justamente tentar entender um pouco melhor conceitualmente o fascismo, por isso mesmo considerando os discursos fascistas, as narrativas, as afirmações, então tentando entender um pouco mais a fundo as bases ideológicas do próprio fascismo para dessa forma conseguir entender como que ele se instituiu no plano econômico, no plano político, no plano social e por aí vai. Bom, então vamos lá para começar a pensar um pouco o primeiro capítulo do livro. Nesse primeiro capítulo ele vai estar falando da revolta na ordem e o que já traz a primeira contradição aí que é fundamental para a gente decifrar o enigma do fascismo. Então, para a gente pensar o fascismo, o João Bernardo já traz primeiro uma definição que ele tinha feito enquanto ele estava dando um curso na Unicamp, que perguntaram para ele como que ele definiria o fascismo em 3 palavras, e aí ele define então enquanto uma revolta na coesão social. E o que é essa coesão social? Bom, no sistema capitalista você tem uma forte coesão social. Basicamente, dá para se dizer que o capitalismo precisa que as pessoas estejam muito interligadas umas às outras, porque a própria divisão social do trabalho faz com que cada pessoa seja especializada em poucas coisas. Então, nenhum indivíduo dentro da sociedade capitalista é realmente autônomo, fora dessa estrutura social de divisão do trabalho. Por isso mesmo, ele é um sistema que trabalha muito a coesão social. No modo de produção capitalista, a dominação sobre o corpo não objetiva simplesmente a submissão desse, no sentido de torná-lo inativo no momento de subtração dos bens que seu esforço produz quando ativo. Em tal sistema, diversamente, além do corpo ser posicionado em um local organizado por outros, de acordo com a divisão social do trabalho, a dominação estende-se do produto de seu esforço para o próprio produtor, quer dizer, o próprio corpo torna-se objeto da heterorganização. Ao ser alienado, o corpo é ativado ao extremo durante o maior tempo possível. Como explica Foucault, trata-se de uma ciência de emprego disciplinado, eficiente e socialmente sincronizado do corpo, que dita o conteúdo, o ritmo e a duração da atividade submissa do corpo. Desse modo, até o descanso, ou é a manutenção de sua utilidade, ou é um uso disfarçado. Só que, ao mesmo tempo, ele é um sistema assentado na desigualdade. E qual que é o conteúdo dessa desigualdade? É da exploração do trabalho. Então, as suas atribuições, as suas atividades, a sua existência enquanto ser humano no capitalismo vai ser enquadrada numa forma de trabalho, que seria o trabalho abstrato, e esse trabalho será explorado. Então, dessa forma, você tem uma tensão social. Ao mesmo tempo que você tem uma coesão social, você tem uma forte tensão que acaba gerando limites, que acaba gerando rupturas, que acaba gerando realmente desordens. Então o capitalismo ele vai passar por limites históricos, onde você tem processos revolucionários, onde você tem grandes revoltas, e para a gente poder falar de fascismo é preciso pensar tanto de um lado dos limites históricos do capitalismo, mas do outro também em um processo violento de reestruturação. E aí por isso mesmo a gente precisa também estar tentando trazer a questão da modernidade, a questão do processo de desenvolvimento do capitalismo, e aos poucos a gente consegue fazer pelo menos algumas partes dessa discussão nesse primeiro capítulo. O fascismo foi uma revolta na ordem. A revolução, quando é bem feita, escreveu José Antônio Primo de Rivera, tem como característica formal a ordem. Hitler apresentou-se como o revolucionário mais conservador do mundo, e enquanto ele acumulava vitórias, Ernst von Salomon, situado numa área rival do fascismo alemão, depositava as esperanças numa renovação da ideia de Estado, que seria revolucionária nos métodos, mas conservadora na sua natureza. O fascismo mobilizou os trabalhadores para efetuar uma revolução capitalista contra a burguesia, ou talvez, mais exatamente, apesar da burguesia. Também dentro da questão da modernização e da necessidade de reestruturação do capitalismo, é interessante pensar como que
a democracia liberal também tem um pé assentado nas próprias contradições internas da classe burguesa. Então, a democracia ela não existe apenas como uma forma de cooptar e de neutralizar a luta da classe proletária, mas também ela tem a ver com conflitos internos da própria classe capitalista. Então, quando a gente para pensar nos organismos mediadores dessa classe, como por exemplo a própria ONU, você também vai ver que muitos capitalistas podem assumir sim uma posição moderada, por mais que capitalista, e que seria, portanto, insuficiente em diversos momentos, ou mesmo que não insuficiente, porque a gente não tem uma bola de cristal para prever a história caso ela fosse contrária, não vai ser suficiente para impedir que outros elementos se coloquem então em disputa e coloquem uma perspectiva capitalista mais avassaladora, mais radicalizada e, portanto, superem politicamente e economicamente outros grupos. Com a sua habitual desenvoltura, Mussolini proclamara já em março de 1921: "Nós damos-nos ao luxo de ser aristocratas e democratas, conservadores e progressistas, reacionários e revolucionários." Também Salazar, quando era ainda ministro das Finanças e mal começara a implantar em Portugal a sua versão bizonha do fascismo, advertiu um jornalista de que é necessário fazer neste país uma grande revolução na ordem, para evitar a que outros fatalmente fariam na desordem. Em vez de esperar que o povo impusesse a sua revolução ao governo, era necessário que o governo se antecipasse e impusesse a sua revolução ao povo. Nessa primeira parte desse primeiro capítulo, uma temática que sem dúvida vai ser a principal para a gente poder entender a argumentação do João Bernardo é a questão da organização. Ele vai falar que não basta simplesmente você estar falando de luta, de interesses, de métodos sendo adotados para garantir esses interesses, mas é preciso entender quem organiza quem dentro da sociedade capitalista. Inclusive quando a gente está pensando em processos de superação daquilo que está posto, em processos que se colocam enquanto transformadores. Então, dessa forma, ele vai estar trabalhando de um lado a questão da auto-organização e do outro a questão da heteroorganização. Quer dizer, de quem é organizado por forças alheias a si próprio. Na sociedade atual, uma classe domina na medida em que dita a organização interna da classe dominada. Bom, e aí o João Bernardo vai estar falando que o Estado capitalista, a forma econômica de produção do capitalismo, ele não é simplesmente uma forma, um instrumento de exploração de uma outra classe, de um outro grupo. Se você olha historicamente, uma série de povos, isso vai desde os astecas até os romanos, eles tiveram diversas formas de exploração sobre outros povos, mas principalmente tributárias. Isso quer dizer que você cobrava determinadas coisas, principalmente em espécie, mas mesmo que fosse em dinheiro, mas que você cobrava, que você extorquia de outros povos, expolia outros povos, sem contudo se preocupar em organizar a forma de vida desses povos. Então no capitalismo, quando a gente está falando desse Estado capitalista, a gente está falando justamente de uma forma de organização que tanto organiza a própria classe capitalista e que serve de exploração sobre os trabalhadores, mas que também organiza esses trabalhadores. Então, que também pratica uma heterogestão, que pratica uma heteroorganização. Então, toda a sua vida ela é organizada aos moldes e nas necessidades do capitalismo. Dessa forma que você pode, inclusive, pensar o que seria a racionalização dos processos de vida dentro do capitalismo. Bom, e justamente quando a gente está falando, então, que você tem, de um lado, uma auto-organização e do outro uma heteroorganização, o João Bernardo ele vai estar alertando que a gente precisa tomar cuidado com a forma como o Estado nacional, como o Estado capitalista, como a sociedade capitalista se projeta de uma forma muito totalitária. No entanto, é preciso olhar onde o Estado realmente está. Isso por quê? Porque se você está falando que existem formas de auto-organização e que essas formas, inclusive, seriam as formas que a classe trabalhadora deveria adotar para lutar, e aí o João Bernardo fala que sempre que existem lutas dentro da sociedade capitalista, a luta de classe se dá por meio de formas auto-organizadas da classe trabalhadora. Então, não é simplesmente você reivindicar certas melhorias, mas é você se autoconduzir nesse processo. Muito diferente do direito de luta, quando o Estado começa a criar diálogos com essa luta, visando gerir essa luta e dessa forma limitar ou mesmo neutralizar as possibilidades de reivindicação e de rebeldia contra a ordem. Então, o João Bernardo vai falar que o Estado não está presente em tudo, ele não é algo absoluto, mas ele vai estar onde os capitalistas
capitalistas realmente conseguem gerir. E onde, de fato, você tem uma auto-organização, você tem processos de ruptura, que podem não ser contínuos, que podem ser difíceis de identificar, que são muito oscilantes, mas você não está falando realmente de uma luta que está sempre necessariamente interna ao Estado. Por mais que você ideologicamente desenhe no mapa um país e dessa forma você fale que existe um Estado em todo aquele país e que ele vai ter uma presença absoluta em todos os momentos, mas na verdade isso é sempre uma luta de imposição. Bom, e aí para a gente entender como que essa disparidade, como que essa existência de classes sociais é possível, a gente precisa pensar na alienação. Essa alienação, ela se dá tanto num plano econômico, que seria a alienação do produto do trabalho, então você trabalha, no entanto você não é ressarcido, você não tem acesso ao produto do seu trabalho, você apenas parcialmente é assalariado. Então esse processo de assalariamento, ele simplesmente visa que você se reproduza, que você continue existindo para ser explorado e que também você se mantenha neutralizado politicamente sem meios para dar cabo de um processo de transformação revolucionária, emancipatória, etc, etc. Então você tem toda essa exploração que seria a mais-valia. Então você trabalha, no entanto você não recebe por tudo aquilo que você produz. Mais do que isso, você também não tem controle sobre o conteúdo do seu trabalho, sobre o processo produtivo. Você é obrigado a produzir mercadorias. Mas, além desse plano econômico, você também tem alienação que se dá no nível ideológico, no nível cultural. Então, também os trabalhadores, eles sustentam e eles consomem formas culturais, formas ideológicas que são hostis a eles mesmos. Por isso, eles acabam incorporando uma série de pressupostos que impregnam a visão de mundo deles como uma viseira que limita os horizontes, que acaba fazendo com que eles tenham ideias que são hostis a eles próprios, e eles são reprodutores de uma ordem, num nível sociológico também, que vitimiza eles próprios. Aqueles que não controlam o seu próprio tempo de trabalho e a quem é, por isso, extorquida a mais-valia, constituem a classe trabalhadora. E as diferentes formas com que o processo de trabalho é controlado e dirigido determinam as modalidades de apropriação inicial da mais-valia, e, por aí, a inclusão dos capitalistas em duas grandes classes sociais. A direção individualizada do processo de trabalho e a apropriação da mais-valia, graças ao direito de propriedade particular, caracterizam a classe burguesa, enquanto a classe dos gestores controla os processos de trabalho de maneira coletiva e o seu direito à apropriação da mais-valia tem origem no status e deve-se à cooptação no âmbito dos organismos dirigentes. Bom, e agora, para a gente poder falar de classes sociais, a gente pode trabalhar com um conceito que é bem simples, que é a noção de classe em si e classe para si. A classe em si é definida na esfera da economia, na produção, ou seja, quem consegue expropriar o trabalho de quem controla o tempo de trabalho de quem. Então, os capitalistas controlam o próprio tempo e também exercem uma heteroorganização sobre os trabalhadores, sobre o tempo de trabalho. Lembrando que existe toda aquela contradição, onde o trabalhador ele quer ser o melhor remunerado pelo menor tempo possível de trabalho e o capitalista quer que o trabalhador trabalhe o maior tempo possível, pagando o menor salário possível. Quando a gente está falando da classe trabalhadora, ela só vai ter uma existência permanente enquanto classe nessa esfera econômica, enquanto classe em si. No entanto, a classe para si, como os trabalhadores estão inseridos dentro do sistema capitalista, eles por vezes não vão conseguir reconhecer a sua própria condição. Isso porque os próprios capitalistas, apesar de sempre existirem enquanto uma organização política que explora a outra classe, eles vão tentar transvestir culturalmente a existência de interesses antagônicos. Então você vai ter uma noção, por exemplo, que os trabalhadores, na verdade, eles não seriam uma outra classe, mas apenas pessoas mais pobres que precisam ascender meritocraticamente dentro do capitalismo para que um dia todo mundo seja rico. E aí, dessa forma, a existência de classe para si, ou seja, uma classe que é voltada para si, que age com solidariedade de classe e que busca os próprios interesses, só existe quando a própria classe operária consegue organizar formas culturais, políticas para si, ou seja, quando existe autonomia dessa classe. E, portanto, apenas nesses momentos, enquanto dura essa existência, essa classe vai ter uma existência sociológica, ela vai se reconhecer enquanto classe, vai existir uma solidariedade e dessa forma ela vai ter capacidade de lutar de forma contundente contra os capitalistas. Ao mesmo tempo que se inserem no capital e o fazem funcionar, os trabalhadores entram em choque com ele, e esta dualidade é tão sistemática que os administradores de empresa, situados no cerne dos antagonismos sociais, sabem que gerir a atividade produtiva consiste acima de tudo em administrar conflitos. E aí, como eu já estava falando, quando os trabalhadores
encerram a sua luta dentro dos quadros burocráticos do Estado, eles não conseguem avançar de fato e eles acabam sendo neutralizados. Dessa forma, você não consegue construir uma solidariedade de classe, ela não consegue assumir uma identidade de classe para si, e mais do que isso, muito das revoltas, muito dos problemas é colocado num plano individual, não chega nem mesmo a ser coletivizado. Então, quando você está falando, por exemplo, de uma greve dos bancários, não necessariamente você está falando de uma consciência de classe trabalhadora, porém você está falando de um processo coletivizado. Agora, quando você discute com o seu patrão, com o seu superior, sem entender a sua posição histórica, você está falando apenas de uma revolta individualizada que dessa forma não tem forças de prosseguir. Inclusive, não adianta ter grandes objetivos, grandes metas, se elas se dão num quadro de reformismo que tem como moeda de troca a passividade, a despolitização das classes. Então, quando você tem grandes políticas sociais, grandes benefícios sociais, mas que não colocam a questão do antagonismo de classe, que buscam vias de conciliação, você acaba fazendo com que os trabalhadores não consigam sair de dentro dos quadros internos do próprio Estado e não colocam em pauta a sua auto-organização. Então não é apenas os objetivos que precisam ser estruturantes, que precisam ser dessa forma profundos, mas os próprios meios de se organizar, eles precisam ser emancipados, precisa haver autodeterminação da classe trabalhadora. Então, quando a gente está falando do fascismo, o fascismo foi uma revolta, uma profunda revolta e mobilização de partes da classe trabalhadora que, no entanto, se deixou conduzir. E quando se deixou conduzir, essa parcela da classe trabalhadora mais reacionária, que tinha horizontes estreitos e não conseguia se entender enquanto agentes históricos, que não se via como classe, se transformou em uma massa que foi voltada contra outros trabalhadores e liquidou os trabalhadores que realmente visavam uma superação da ordem. O trabalhador fascista caracterizou-se por possuir um profundo ódio aos ricos, aliado a uma estreiteza de horizontes que o impedia de se inserir nas redes de solidariedade da sua classe e de ascender a uma compreensão do processo histórico. Primeiro, criam e condenam a representação caricata e extremada do outro. Na sequência, resguardados sobre a imaginária simetria da polarização, justificam e moralizam sua própria violência intransigente e unilateral. E a gente vai chegar no ponto onde o João Bernardo vai estar falando que os explorados, a classe trabalhadora, só consegue avanços quando ela se auto-organiza fora do Estado. Então, a partir do momento que o Estado vai absorvendo essas formas de organização, vai descaracterizando e vai transvestindo essas organizações. O que isso quer dizer? Quer dizer que você mantém a forma, as aparências, a estética, você mantém a arte da coisa, mas você muda o conteúdo, você muda os fundamentos, o propósito dessas organizações, dessas formas de mobilização. Por isso mesmo que ele alerta que você não deve buscar conseguir posições dentro do Estado, como se esse Estado fosse um espaço neutro, como se ele já não fosse concebido em função da organização do modelo de produção capitalista. Você precisa pensar em formas de desorganizar o Estado, realmente de criar espaços de autonomia e assim, de fato, disputar uma nova perspectiva de vida e de sociedade. O fascismo caracterizou-se pela megalomania teatral que adornava os lugares comuns de sua estreiteza. Bom, e aí a gente chega nesse grande ponto, que é como que a gente entende o conflito entre a auto-organização e a heteroorganização, que não se dá por meio de um embate direto, mas sim de um processo de recuperação dessas organizações autônomas dos trabalhadores por parte do Estado. E como que ele faz isso? Ele faz isso por meio de uma manipulação. Então você mantém a forma, mantém a aparência, mas você desvirtua o conteúdo, você adultera essas organizações de luta, você cria o direito de luta, e dessa forma o Estado ele vai regir as formas como são permitidas dos trabalhadores lutarem, quais que são os objetivos que eles podem pautar e etc. Então, esse processo que foi extremamente discursivo vai encobrir os fatos por meio de diversas camadas de discurso, de estética, de grandeza artística. A arte explora a dicotomia entre forma e conteúdo, minimiza a dependência da forma para com o conteúdo ao apropriar-se da ambiguidade, isto é, não limitar-se a um sentido único e inequívoco. Logo, em suas aparências, a arte pode tanto mascarar o conteúdo como esconder a insuficiência de conteúdo. Nada mais conveniente é o desvirtuamento da emancipação do que a continuidade meramente artística dela. Na arte, a forma é o verdadeiro conteúdo. Ou antes, o conteúdo é cada espectador,
que sente e interpreta o objeto artístico exclusivamente enquanto forma, para nele projetar a sua experiência própria e suas expectativas. Nesses termos, o fascismo define-se como a mais ambígua das formas políticas e, portanto, como a mais artística de todas elas. Então, é justamente quando a gente coloca a questão da arte, do discurso, a gente consegue entender justamente esse paradoxo de algo ser ao mesmo tempo conservador e revolucionário. Estaremos com o Estado e a favor do Estado sempre que ele se mostrar um guarda intransigente, um defensor e um propagandista das tradições nacionais. Substituir-nos-emos o Estado sempre que ele se revelar incapaz de enfrentar e combater as causas e os elementos de transgressão interna dos princípios de solidariedade nacional. Mobilizar-nos-emos contra o Estado se ele vier a cair nas mãos de quem ameaça a vida do país e atenta contra ela. O fascismo não foi uma política, no sentido tradicional do termo, mas uma ficção política. Em política, tudo o que parece é, proclamou Salazar. O fascismo criou ficções e apresentou-se como se fossem a única realidade, e só assim, no nível estritamente vocabulário e estético, pôde ocorrer a revolta no interior da coesão social, que de outro modo teria sido um insustentável contrassenso. Nos primórdios da década de 20, ou seja, no calor do surgimento do fascismo, foi muito corrente a leitura de que o fascismo estaria surgindo como última trincheira da burguesia contra o avanço de um proletariado que ficava cada vez mais forte. No entanto, não será essa a perspectiva que o João Bernardo vai adotar. Inclusive, ele aponta que lá na década de 20, inclusive, por um bom tempo, os stalinistas mantiveram a leitura que via tanto os sociais-democratas quanto os fascistas como elementos comuns, não diferenciando ambos e dessa forma se posicionando de forma semelhante para com ambos. Diferentemente, na década de 20, a leitura trotskista era que de fato seriam coisas diferentes, os sociais-democratas e os fascistas, mas que os sociais-democratas estariam ali apostos em favor da burguesia quando a luta estivesse numa posição mais tranquila, mais amena, que pudesse ser lidada nos limites da democracia liberal. No entanto, os fascistas surgiriam justamente nesse acirramento da luta de classes, pelo fortalecimento do proletariado. O fascismo não é, de modo nenhum, a vingança da burguesia contra um proletariado que se tivesse insurrencionado de maneira combativa. Sob um ponto de vista histórico e objetivo, o fascismo ocorre, sobretudo, porque o proletariado não foi capaz de prosseguir a sua revolução. A perspectiva que o João Bernardo vai tentar explorar nesse primeiro capítulo é justamente entender o fascismo como algo que surge das entranhas de um movimento operário que batia em retirada, que estava sendo desativado pelas suas próprias contradições internas, mas sobretudo por um processo de desvirtuamento de suas instituições, onde elas estavam sendo cooptadas. Isso eu vou estar explicando melhor na hora que a gente for falar do caso italiano e alemão. E essa leitura de que o proletariado teria se enfraquecido e por isso teria dado espaço para que os fascistas emergissem, vai estar sendo já defendida por Trotsky em 1932. E aí ele vai estar falando que de fato foram as contradições internas do próprio movimento operário, que estava então sendo desativado, que permitiram, que deram espaço para o advento do fascismo. E aí nesse sentido ele culpabilizava, de um lado, tanto as direções revolucionárias que não tiveram coragem, não tiveram a ousadia ou a capacidade de dar cabo ao processo revolucionário, no momento onde houve avanços fortes dos trabalhadores e que houve possibilidades mais concretas de se avançar em um processo revolucionário. Claro que tudo isso a gente vai ter que estar analisando mais em detalhes aí ao longo das leituras. E do outro lado, ele também culpabilizava o avanço da social-democracia, do reformismo. Isso muito porque também você está falando de um processo onde muitos dos que se colocavam como dirigentes revolucionários foram ganhando posições dentro do Estado e passaram então a ter interesses outros que não a revolução propriamente dita. Então o próprio João Bernardo ele vai estar colocando muito essa questão de que ou você tinha uma incapacidade dessas direções que se colocavam à frente do movimento de estar realmente fortalecendo esse movimento e guiando para um processo revolucionário, ou você abertamente tinha um contra-interesse, realmente não era de desejo de muitos dirigentes que um processo revolucionário fosse colocado, isso porque eles já estavam conseguindo boas posições dentro da ordem vigente.
A manutenção de alguns mitos e, ao mesmo tempo, o apego a certas indecisões fatais dependem de se apresentar o fascismo e o movimento operário como dois mundos separados, em vez de se desvendar o mecanismo que levou à dissolução de um a gerar a ascensão do outro. O fascismo não foi a arma defensiva da burguesia contra o proletariado em marcha, mas, pelo contrário, o meio usado pela burguesia para se vingar do proletariado que batia em retirada. Bom, e agora a gente precisa então tentar entender o que se passou na Itália ali no final da década de 10 e começo da década de 20, entre 19 e 22. Bom, primeiro então você vai ter o quê? Uma grande carestia, você vai ter uma grande fome e esse problema, essa crise, levou a intensas revoltas. Nesse momento então você vai ter o quê? Um momento de ascensão da luta auto-organizada da classe trabalhadora e dos camponeses, que vai ultrapassar os quadros tradicionais da burocracia, vai então ultrapassar os espaços delimitados pelo próprio capital, onde se deve colocar as insatisfações. Dessa forma, a auto-organização vai superar as formas burocráticas, verticalizadas, hierárquicas, de modo que esses dirigentes dessas burocracias vão se ver divididos, de um lado, em manter a sua credibilidade junto com esse proletariado que ia ganhando forças, portanto de defender posições mais radicais, e do outro, manter seus privilégios já angariados em posições dentro do Estado, que essa massa estava então ameaçando. Tal como ensinou o lucidíssimo Jean Paul Marat, e ao contrário do que muitas vezes se pensa, a burocratização é gerada sempre pela base de um movimento, nunca pelo topo. Por mais que os dirigentes queiram assumir uma postura independente e consagrar os seus privilégios momentâneos como um direito próprio, jamais o poderão fazer se a luta mantiver um dinamismo coletivo e os trabalhadores comuns se conservarem ativos e vigilantes. Então o que o João Bernardo quer apresentar é que você vai ter o quê? Você vai ter essa forte luta que vai sofrer diversos reveses. Então essa vanguarda vai ganhar uma certa independência justamente pelo próprio enfraquecimento da luta e a partir então desses quadros mais isolados que é possível um processo de recuperação pelo capital dessa luta. Então vai ter um processo de burocratização, mas apenas quando a base se fragiliza. A agitação contra a carestia em junho e julho de 1919 não se limitou ao saque de milhares de estabelecimentos comerciais, e os insurrectos determinaram que as câmaras do trabalho passassem a proceder à distribuição dos bens de consumo consoante preços tabelados. Então, nesse momento, aí em 19, na Itália, você está falando de uma luta que não se dava simplesmente na esfera política, muito menos num entendimento reduzido da esfera política enquanto a esfera parlamentar. Você está falando realmente de uma luta que ia em amplas perspectivas e que abarcava a própria autogestão do espaço produtivo, subvertendo as relações de trabalho. Aí o João Bernardo fala que em Turim você vai ter os trabalhadores tentando converter os conselhos de empresas em verdadeiros sovietes, então você realmente pensar de forma ampla essa autogestão dos espaços. Então esse movimento ele vai se espalhando por todo o norte da Itália, lembrando que o norte que era mais industrializado, enquanto o sul era bem mais atrasado. Enquanto isso, ao mesmo tempo, no campo, você teve mais de 1 milhão de insurrectos, então os camponeses saíram à luta, promovendo desapropriações, e pelo Vale do Pó eles realmente buscaram uma autonomia também no campo, mas realmente contestando a situação agrária. E aí vale destacar, justamente, quando você está falando de um processo de mobilização, de revolta, etc., existe uma grande diferença entre uma postura reivindicativa que reconhece um agente de ação externo ao próprio movimento e cobra desse agente uma postura em relação a um problema, e uma postura autônoma que se coloca enquanto agente de ação, deslegitima, não reconhece outros agentes como o Estado e nesse sentido busca solucionar os próprios problemas tomando os meios de produção, tomando a gestão do espaço. Então isso também precisa estar muito claro quando a gente fala de auto-organização e hetero-organização. Bom, todavia, o Bernardo ele vai estar colocando que uma das coisas que não potencializaram e acabaram por enfraquecer essa luta foi o quê? Você não teve um apoio consistente do Partido Socialista Italiano, do PSI, então ele vai estar denunciando essa postura do PSI naquela altura. Além disso, você também vai ter o quê? Uma ineficiência dos sindicatos de conseguir
convergir essas lutas em uma grande luta da classe trabalhadora. E essa é uma questão muito importante quando a gente está falando de autonomia, porque realmente se trata de não cair em isolamento, conseguir ter uma ação integrada, sem que com isso você tenha um mecanismo mediador que se coloque sobre as partes autônomas. Então realmente você está falando de um processo bem complexo, mas que é necessário para que você tenha um descentralismo articulado. E aí no ano seguinte, em 1920, no mês de agosto e setembro, você vai ter uma nova onda de grandes revoltas, de grandes manifestações, de ocupações, só que dessa vez a cúpula sindical, a burocracia, consegue tomar conta da situação. Então você já não tem uma base tão forte e dessa forma a base fica dependendo dessa cúpula. E qual que era o interesse dessas cúpulas? Era conseguir de fato estar assumindo a gestão dessas empresas e assim se colocar numa posição de paridade junto com o patronato, ou seja, sentar do lado de igual para igual com esse patronato e estar se colocando então como uma liderança que estaria usando o próprio movimento como uma moeda de troca junto com esses patrões para garantir posições para si próprio. Então dessa forma você está falando realmente de um processo de burocratização. Era o reconhecimento por parte dos empresários do princípio do controle sindical dos estabelecimentos que a CGL reivindicava. Ou seja, em vez de formarem conselhos operários capazes de subverter a disciplina interna das fábricas, os dirigentes sindicais pediam a instalação de comissões paritárias onde eles mesmos pudessem sentar-se ao lado dos patrões. A classe operária havia renunciado ao seu poder potencialmente revolucionário de controle sobre a indústria a troco apenas de vagas promessas de participação dos trabalhadores nas gestões das empresas. Bom, então esse fenômeno de burocratização é o que vai dar as bases para o corporativismo nacionalista fascista, ou seja, onde você vai ter uma participação dos trabalhadores no processo produtivo, só que essa participação ela vai ser gerida pela classe dominante, ou seja, os trabalhadores estarão inseridos na produção e mobilizados só que em prol da sua autoexploração. Dessa forma, você está falando realmente de uma perspectiva onde o sindicalismo revolucionário, o sindicalismo de modo geral, ele é totalmente subvertido por uma lógica de disciplina empresarial. Bom, e aí o próprio Mussolini, que já havia participado do PSI, ele foi um dos que muito atacaram e acusaram essas hesitações do partido em defender os trabalhadores mais radicalizados, em realmente se colocar à frente e promover uma radicalização da luta. Nesse sentido, ele inclusive, já em 22, quando ele está no parlamento, ele vai falar que os trabalhadores, que é a luta do movimento operário, os socialistas, eles haviam conseguido várias posições, tomaram várias cidades periféricas, só que faltou a audácia, a coragem de enfrentar um processo revolucionário e tomar o coração da nação. Coisa que de fato os fascistas fariam no final de 22, quando eles fazem a marcha sobre Roma e exigem o poder. E dessa forma o rei da Itália vai estar reconhecendo então a força de Mussolini e incorporando ele ao governo. É assim que os fascistas tomam o poder. Então os fascistas tiveram a coragem de radicalizar, enquanto que os vermelhos não. E é por meio dessas contradições do próprio movimento operário que a gente consegue entender algumas ambiguidades dos fascistas, onde eles, ao mesmo tempo que atacavam, assassinavam os trabalhadores mais combativos do socialismo, eles também denunciavam as posturas do PSI reformistas que não apoiavam tais trabalhadores. Ou seja, assim, eles desmoralizavam muito fortemente os vermelhos e você conseguia isolar aqueles que fossem mais combativos, então você dividia e conquistava, mas justamente porque já havia uma divisão interna, já havia essa posição ambígua dos próprios socialistas, por conta dessa postura das burocracias. E no campo foi a mesma coisa, então você teve uma postura inicial muito radical dos camponeses, só que no entanto, conforme as organizações dos camponeses de luta foram sendo tomadas e heterogeridas por conta dessas burocracias, os próprios fascistas, eles acabaram posteriormente utilizando a questão da terra aos camponeses como um slogan. Por quê? Porque você está falando de um acesso à terra que era heterogerido, então quem organizava as terras eram os próprios capitalistas. Dessa forma, essas propriedades elas não significavam algo contrário à própria lógica do capitalismo, então você acabava distorcendo toda a perspectiva de auto-organização e de tomada das terras, de uma contestação da situação agrária. E é por meio dessas contradições que fica muito bem incorporada na própria burocracia, nesses gestores, nesses dirigentes, que você consegue entender o elo entre o que era revolucionário e o que era conservador nos fascistas, principalmente porque o movimento reacionário dos fascistas não hesitava a posturas radicais, rebeldes, violentas.
Então, dessa forma, o próprio Mussolini, que foi alguém que desde a infância foi inspirado tanto por socialistas, anarquistas, mas realmente por posturas mais radicalizantes, pôde subverter e ressignificar de uma forma bem distorcida todas as simbolizações, todas as bandeiras que outrora eram do próprio movimento operário. E aí quando a gente fala desse corporativismo, essa nova forma de inclusão e de ativação da classe trabalhadora enquanto uma massa, você tem, por exemplo, o exemplo de uma greve que começou lá no início de 19, antes da onda de grandes ocupações, onde você teve uma ocupação de fábrica em Dalmine, e lá os trabalhadores resolveram não parar com a produção, mas não numa lógica de auto-organização, de subverter as relações de trabalho, mas sim numa lógica de ser produtivo para a nação e continuar produzindo. Justamente por quê? Porque o ódio contra o patrão foi desvinculado de uma crítica contra o capitalismo. Então, dessa forma, a greve se colocava num processo de ter eficiência, gerar lucro e simplesmente alterar os elementos que estavam se beneficiando daquele sistema de exploração. Esse modelo serviu de base para o corporativismo fascista. O próprio Mussolini elogiou muito, acompanhou de perto esse modelo em Dalmine. Bom, e de lá dessa greve em Dalmine saíram muito dos quadros fascistas que viriam a compor o regime fascista. Mas qual que era a ideia? Primeiro, era interessante para os fascistas que houvesse uma inclusão dos trabalhadores no processo de produção, claro que em posições desfavoráveis, só que de forma a mostrar para os trabalhadores que era complexo, que era difícil a gestão do espaço, então enfraquecendo por dentro a auto-organização e legitimando novamente a hierarquia, quer no âmbito empresarial, quer no âmbito governamental. Além disso, essa forma de inclusão corporativista dizia respeito a uma inclusão a assuntos técnicos, ou seja, os trabalhadores seriam incluídos no que diz respeito a aumentar a eficiência dos meios produtivos, mas não no que diz respeito a contestar as relações de produção. Dessa forma, apenas os trabalhadores que eram tecnicamente capacitados e moralmente alinhados que acabavam sendo colocados em posições ali de participação, e assim você tinha uma lógica totalmente subvertida de participação, que foi o que caracterizou esse corporativismo. Então depois a lógica, que foi o modelo econômico do Partido Nacional Fascista, era justamente essa, de você manter as bases, manter as massas ativadas, só que ativadas por uma orientação e uma gestão conservadora. Em 1919, não pôde falar-se da existência de sindicalismo fascista, nem sequer embrionariamente. A situação sindical não melhorou em 1920. Foi só em 1921 que o fascismo irrompeu pelo Vale do Pó e submergiu uma a uma todas as fortalezas materiais e morais das organizações socialistas. Reconheço que o rápido declínio da Força dos Vermelhos se deveu, em primeiro lugar, à ação bélica do fascismo, e também a dois fatos quase contemporâneos e que tiveram uma vasta repercussão política e moral: o fracasso das ocupações de fábrica em Itália nos finais de 1920 e a fome na Rússia. E aí, claro que não dá para falar do advento do fascismo sem falar da ação bélica das milícias fascistas. Eram pequenos grupos hostilizados pela maioria dos trabalhadores, no entanto, que tinham ações muito eficientes numa linha de ação direta, só que por uma via conservadora e contra o próprio movimento operário. Então, esses esquadrões dos camisas negras, como eles ficaram conhecidos, eles funcionaram basicamente promovendo ações bem distribuídas e violentas, promovendo assassinatos e destruições a diversas organizações do movimento operário. No primeiro semestre de 1921, as esquadras devastaram 119 câmaras do trabalho, 107 cooperativas, 83 sedes de sindicatos camponeses, 59 centros culturais socialistas, além de tipografias socialistas, bibliotecas, associações mutualistas, num total de 726 destruições. Bom, e aí o primeiro elemento que acaba sendo colocado aí nessa ação bélica desses fascistas, que era, por mais que eles fossem poucos, eles conseguiram um grande impacto, justamente porque eles promoviam o terror. Eram ações muito violentas, se colocavam como organizações, como agentes que poderiam fazer qualquer coisa. E dessa forma isso gerou um grande pânico, principalmente porque vários outros grupos estavam muito mais organizados e institucionalizados e acabavam adotando posturas mais moderadas. Não apenas isso, mas quando você busca uma ação legítima, dificilmente você vai conseguir empregar de forma tão indiscriminada tanta violência. Dessa forma, foi vital o elemento de distorção da realidade para que o fascismo pouco a pouco pudesse angariar popularidade.
Entretanto, você vai ter uma série de erros também por parte da reação de esquerda, que o João Bernardo busca dar uma destacada. Bom, então primeiro, no âmbito parlamentar, os comunistas, que haviam conseguido uma minoria naquele momento, ao invés de buscarem disputar a maioria, que no caso eram os maximalistas, entregaram essa maioria de bandeja para os reformistas. Dessa forma, você teve um enfraquecimento das possibilidades de se formar uma grande frente ampla, incorporando vários setores na luta. Como os comunistas já estavam enfraquecidos, as lutas já estavam mais desmoralizadas e no momento de revés, acontece que o quê? Que você tem uma baixa de poder, de força dessas organizações, e eles tentam resolver isso aplicando um modelo de heterogestão leninista, de um centralismo democrático e toda uma lógica que acabou tornando essas organizações mais autoritárias, mais rígidas e menos atrativas e aptas a estar lidando com uma luta que precisaria estar incorporando ambos setores, justamente porque os fascistas tomavam como alvos não apenas uma minoria mais radicalizada dentro da esquerda, mas atacava diversas frentes que não conseguiram, contudo, se unirem contra esse inimigo comum. Dessa forma, você precisava sim ter uma união mais ampla, só que uma união que se desse em termos mais eficientes. Porque o que acontece também do lado dos reformistas é que eles vão buscar responder aos fascistas buscando amparo sobre a guarda do Estado. Então eles buscaram o quê? As vias legais para poder responder contra os fascistas, em vez de também buscar uma violência revolucionária, uma repressão forte contra essa ação reacionária. Dessa forma, a intenção era o quê? Era não arriscar as suas posições no interior do Estado por posturas que fossem comprometer essas posições. Só que ao mesmo tempo, o Estado ele estava sendo conivente com os fascistas, quando não promovendo a própria ação fascista, financiando. Justamente porque a ilegalidade das ações fascistas estava tomando como alvo as organizações do movimento operário, um movimento que há pouco tempo estava tomando grande força, estava tendo grandes proporções, fazendo imensas greves, promovendo grandes prejuízos para os capitalistas. Então, não fazia sentido você achar que o Estado ali naquele momento iria proteger as organizações de esquerda. Só que aí, como o João Bernardo coloca, o erro vai se intensificar, porque no segundo semestre de 21, o que acontece? Tanto o Partido Socialista Italiano, o PSI, quanto a Confederação Sindical resolvem firmar um pacto de pacificação com os fascistas. Qual que é o resultado desse pacto? Primeiro, você acaba impedindo o isolamento dos fascistas, porque naquela altura, essas ações totalmente desproporcionais e violentas dos fascistas acabariam por ter uma repercussão negativa no conjunto das massas populares, de modo a isolar esses fascistas. No entanto, quando você cria um pacto, quando você reconhece no outro um sujeito de ação válido, pelo menos para um pacto, você também acaba implicitamente colocando uma falsa simetria, como se ambos os lados estivessem se agredindo de forma equivalente. Dessa forma, essa falsa simetria deu força para os fascistas, impediu esse isolamento deles. Mais do que isso também, impediu a organização de uma forte frente ampla antifascista. Então, naquele momento, esse pacto teve como resultado isolar os grupos de trabalhadores mais combatentes. Não apenas isolar, mas deslegitimar esses trabalhadores. Justamente porque esses trabalhadores que buscavam então enfrentar diretamente o fascismo estariam quebrando esse pacto, estariam se radicalizando num momento desnecessário ou improdutivo. E aí você tem, por exemplo, o grupo de trabalhadores do Arditi del Popolo, que buscava de fato combater de igual para igual o fascismo, só que nesse sentido acabou sendo neutralizado pela própria ação da esquerda. Só que o que aconteceu? No final de 21, os fascistas resolvem quebrar esse pacto, e aí a partir de 22 você tem uma ação fortalecida e muito mais violenta dessas milícias fascistas. Então esse pacto acabou servindo apenas para fortalecer o fascismo. Bom, e aí em agosto de 22 você vai ter uma grande greve geral que vai reunir desde republicanos, anarquistas, comunistas, socialistas. Então de fato você vai ter ali uma mobilização que pega amplos setores contra o fascismo. Só que naquele momento essa greve aí que durou 3 dias e depois foi reprimida pelos fascistas, só serviu para mostrar que naquela altura já não era possível reverter a situação. O fascismo já era um fato dado e que seria um processo histórico a ser enfrentado no longo prazo. Dessa forma, então, você já vai ter essa limitação e, de fato, a vez da Itália havia passado. Portanto, ali no final daquele ano, nos últimos meses, se não me engano em outubro, você vai ter a marcha sobre Roma e aí, de fato, os fascistas vão ascender ao poder. Mas você tem todas essas contradições que estavam ali em causa.
Mas aí, mesmo na altura dessa greve, o João Bernardo vai falar que o erro foi o quê? Foi você ter defendido o retorno da democracia liberal, que já havia caído na desgraça do povo e mostrado as suas contradições nesses últimos anos. Então, o fascismo conseguiu se manter, mas também por quê? Porque você não teve, nem nesse momento culminante, a defesa da superação radical da ordem capitalista. E isso é uma questão muito decisiva, porque normalmente, quando você tem a ascensão de uma direita mais radicalizada, mais extremada, você acaba vendo uma aliança entre ambos os setores, só que essa aliança ela vai no tom das cartas que é dado pelos setores mais do centro, pelos próprios liberais, pelo aquilo que está mais condizente com a ordem capitalista normalizada, entre aspas, e não com uma radicalização e um momento de fortalecimento da luta. Levantamento de marinheiros e soldados contra a guerra e as autoridades militares. Revolta de trabalhadores contra a exploração e as ordens dadas pelos dirigentes dos sindicatos. Agitação dos militantes políticos de base contra a estratégia definida pelos chefes dos dois grandes partidos socialistas. A Revolução Alemã, iniciada em novembro de 1918, impôs como tema central a auto-organização. Para uma visão superficial, os primeiros anos da República de Weimar parecem caracterizar-se pela luta entre os princípios clássicos da disciplina, baseados na heterorganização e na hierarquia, e os novos princípios revolucionários, assentes na auto-organização e no igualitarismo e disseminados através do sistema de conselhos. E aí o João Bernardo fala que esses conselhos militares revolucionários, eles incorporavam não apenas questões militares, mas pensavam também a própria esfera produtiva, mas incorporavam mesmo o espaço de residência, o espaço de moradia, pensando realmente a vivência de uma forma mais ampla. Inclusive, eles incorporavam a questão artística nesse processo de auto-organização. Então você realmente estava pensando numa autonomia muito mais ampla. O que se fez num primeiro momento como resposta foi a composição de batalhões, que no caso eram os corpos francos, eram grupos de mercenários, isso porque você precisava recompor um exército que havia sido destruído pelo inimigo externo, e você tinha uma série de restrições contra uma retomada da força militar na Alemanha, e aí esses corpos francos, num primeiro momento, eles buscavam se assemelhar a esses conselhos revolucionários de soldados e marinheiros, então eles incorporaram diversos aspectos, inclusive a questão dos soldados poderem estar elegendo representantes, só que esses representantes, ao invés de defender os interesses desses soldados, acabavam servindo apenas à heterorganização, ou seja, eles acabavam impondo essa disciplina rígida e verticalizada sobre esses soldados. Então eles ficavam elegendo novos chefes, só que esses chefes se colocavam contra eles. Então você tinha o quê? Uma aparência na forma, na estética da coisa, no entanto o conteúdo e os princípios que estavam sendo colocados ali como base das organizações eram radicalmente diferentes. E a partir desse momento que esses corpos francos vão enfraquecer, que vão destruir militarmente os conselhos, então você vai ter o quê? Uma continuidade histórica entre eles, como João Bernardo afirma, e as milícias nacional-socialistas do nazismo. Nós próprios tínhamos escolhido os nossos chefes. Por vezes, a discussão que eu chamava reunião do Conselho de Soldados terminava por verdadeiros motins. Substituíamos uns chefes por outros que agiam exatamente como os primeiros. Bom, então o que acontece? Você vai ter um reconhecimento por parte da Constituição de Weimar, então o governo de Weimar vai buscar o quê? Nessa república, reconhecer espaços, mecanismos de luta para esses trabalhadores, mas principalmente naquele momento onde você tinha uma força muito grande da luta, esse processo de ser reconhecido pelo Estado implicava também reconhecer o Estado. E esse processo de reconhecimento assinalava que o quê? Que um dos dois lados acabaria por ser, mais cedo ou mais tarde, incorporado pelo outro, ressignificado e sobrepujado. O que aconteceu foi que o movimento operário acabou levando a pior. E aí o João Bernardo fala que na ausência de perspectivas dessa democracia direta, desses combatentes de estar disputando o poder global, eles vão o quê? Se centrar na auto-organização dos espaços empresariais ali, fechado na esfera produtiva, só que isso acaba criando certos isolamentos. Então, às vezes, para você conseguir manter uma autonomia forte, você precisa localizar ela num espaço muito estreito. Então, esse também é um problema quando você tem um movimento de autonomia que não consegue ser tão amplo. Você acaba se isolando e, dessa forma, aquilo que fica fora desse campo de luta
pela construção da autonomia, vai se fortalecendo justamente porque você não tem forças, não tem pernas para estar desorganizando o Estado em outras frentes. E assim, essa necessidade de articulação permitiu que o quê? Que se criasse uma hierarquia para gerir esses conflitos, para mediar esses conflitos, que acaba criando esses quadros destacados, mais isolados, com maior autonomia em relação às bases, e essa autonomia nada mais é do que a heteroorganização. Então, dessa forma, você vai ter o quê? Os agentes ali passíveis de uma cooptação que vão estar se posicionando dentro do Estado contra a luta, ao mesmo tempo representando essa luta que passa então a ser desfigurada, a ser adulterada. A democracia representativa, depois de ter sido posta em causa pela democracia direta, acabou por ser superada pelo autoritarismo empresarial. E aí o João Bernardo coloca que em 22 e 24 você tem um declínio profundo das lutas, então o engajamento nos conselhos diminui, isso propicia o quê? Um espaço de uma radicalização de minorias, então novamente você está falando de uma radicalização no momento de enfraquecimento da luta, que acaba significando o isolamento de vanguardas, então esses quadros ficam isolados do conjunto das lutas. Então, basicamente, você vai ter o quê? Primeiro, os espaços autônomos, eles vão sendo, pela democracia representativa, ressignificados e transformados em um corporativismo controlado por sindicatos, por instâncias burocratizadas, para depois, com a supressão da própria democracia representativa pelos nazistas, de 28 a 33, você cair no quê? No autoritarismo empresarial, porque aí você realmente tira o espaço do sindicato, aí você realmente elimina qualquer forma de representação ou de mediação de conflitos com os trabalhadores, justamente porque, conforme os trabalhadores vão sendo enfraquecidos e vão se convertendo em massa e vão perdendo as suas forças, aí acontece que o patronato, eles viram verdadeiros Führers de suas empresas, dessas comunidades de empresa, onde eles inclusive vão estar emitindo constituições internas. Então você vai ter o quê? Os trabalhadores perdendo todo o seu espaço ali de autonomia para um patronato que vai ganhar todas essas prerrogativas que vão ser utilizadas para você regrar e controlar a vida completa desses seus funcionários, de modo a você estar falando realmente de um autoritarismo profundo no setor privado. Poderá a atuação política de oposição no interior do Estado contribuir à desorganização do mesmo, no lugar de integrar-se a ele, sem uma forte e ampla luta fora do Estado que coloque este na defensiva? Para analisar os limites da ação subversiva das bases, considerando-os estruturalmente, dois fatores são importantes, a saber, o tempo e o espaço da ação política. A ação política horizontal requer disponibilidade de tempo livre das atividades produtivas e que esse tempo livre seja igualmente disponibilizado. A tecnologia, quando não viciada pelo capital, pode reduzir o tempo absorvido na atividade produzida reorganizada, desde que tal atividade não objetive a produção infinita e em ritmo crescente de mercadorias para troca. Desse modo, os limites históricos da eficiência dos meios produtivos e das relações de produção prevalecidas, dialeticamente relacionados, resultam na condição de disponibilidade social do tempo. A desigual organização da divisão social do trabalho, manual e intelectual, e o controle social sobre o tempo que a institui dotam desigualmente os sujeitos de tempo para a vida política positiva. A ação política autônoma precisa estar geograficamente localizada e os termos e o grau da relação com a sociedade capitalista circundante é determinante para a validade ou ilusão das fronteiras. Autonomia não significa autossuficiência e isolamento. Pelo contrário, independente das necessidades por recursos externos, o próprio poder destrutivo do capital projeta certas determinações sobre a organização de qualquer projeto autonômico. Expropriar o capital ou ser por ele desorganizado defronta-se com o desafio de substituir as relações de troca por relações de usufruto subversivas e inclusivas e, ainda mais desafiador, a dissolução do poder destrutivo do capital. A suposta solução ou a própria encarnação dos limites históricos para tais restrições temporais e espaciais de ação política, apresentada na dicotomia entre bases e dirigentes ou eleitores e representantes, lida com os limites da divisão social do trabalho por dentro, reproduzindo-os e naturalizando-os. Portanto, não é de se surpreender quando acaba por reestabelecer toda a contradição e antagonismo de classe intrínsecas a essa divisão, sem qualquer amenização conciliatória ou voluntarista. Cedo ou tarde, os fracos serão divididos e os fortes virarão divisores.
As limitações materiais de nossa época, desigualmente distribuídas, geram as condições de emergência de vanguardas. Enquanto produtos de insuficiências, as vanguardas, em sua ação consciente, devem voltar-se para a subversão dessa materialidade e consequente autossupressão, no lugar de um ideológico autorrecalcamento e fatídica perpetuação. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo aí, trazendo o primeiro capítulo em 4 partes. Mas a ideia basicamente foi tentar falar um pouco sobre a questão da auto-organização, da heteroorganização, como que esse processo ele vai entrar em conflito, mas um conflito que passa principalmente pela burocratização, pelo um transvestimento, por uma estética, um discurso que falseia a aparência das organizações num processo onde o capitalismo vai recuperando as instituições dos trabalhadores que são fundadas fora do Estado, que são fundadas pela desorganização do Estado, e também numa perspectiva onde o Estado não estaria presente em absoluto por todo o globo, mas ele se projetaria no globo. No entanto, é sempre uma disputa por espaços que estão sendo sempre reorganizados. Mas foi isso, eu espero que vocês gostem desse primeiro vídeo. Fica a recomendação do livro também, não sei quanto tempo que vou demorar para trazer os próximos. E deixem comentários se vocês curtiram, avaliem o vídeo, se inscrevam no canal caso vocês não sejam ainda inscritos. E é nóis!